Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos aí para mais um expresso da palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempestades. Tempestades que muitas das vezes elas têm que ser acalmadas do lado de dentro. Quando a gente vê Jesus indo em direção ao barco e aquele mar estava revolto, as pessoas viram de longe, estavam todos assustados, mas conseguiram contemplar. Enfim, chegou o momento que eles viram que era Jesus. Mas existe um texto que diz aqui, nós vamos ler comigo aqui, vem comigo aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 19. Jesus já estava ressurreto, né? E logo no primeiro dia da semana, diz assim, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e diz: Pai seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então note aqui que o pensamento dos discípulos é, bom, se ele morreu, se ele ainda não apareceu, se ele ficou naquela cruz, imagina o que vai acontecer conosco. Houve ali um desespero, houve ali um mover de desespero muito grande. E todos eles foram em uma casa, ficaram a portas trancadas, se tremendo de medo. E de uma hora para outra Jesus aparece, corpo glorificado. Veja, ele não bateu, ele ultrapassou as paredes. Agora o que eu quero dizer com isso? Eles estavam dentro daquela casa. Dentro daquela casa havia uma tempestade de medo, de desconfiança do que iria acontecer. Não existia mais uma segurança, porque o mestre já não estava com eles. E eles ficaram ali atônitos, tremendo. Agora, quando Jesus entende que aquela tempestade do medo está ali, note que Jesus entra, ultrapassa a parede, se coloca de frente com eles e diz: paz seja convosco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus não vai acalmar a tempestade do lado de fora, mas Ele tem que entrar. Ele entra e Ele acalma a tempestade do lado de dentro. Quando ele entrou, foi do lado de dentro que ele falou: Pai seja convosco. E eu não sei qual a tempestade que você está passando, se é uma tempestade exterior ou interior, se é uma tempestade interna, medos, receios. Uma coisa eu digo, quando Jesus entra, a primeira coisa que ele declara é: paz seja convosco. E a paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. A paz de Jesus não é a paz que o mundo dá. Como diz aqui em 1 João, capítulo 14, versículo 27, ele mesmo diz: deixo-vos a minha paz eu dou, mas não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Confiem em mim. Então a paz de Jesus não é a paz que o mundo dá, não é uma paz momentânea, não é uma paz passageira, mas é uma paz em que a sua alma, independente de tempestades de fora ou de dentro, você vai conseguir ter paz espiritual para conseguir combater o bom combate. Fique com mais expresso da palavra de Deus. Repito, às vezes Deus não vai acalmar a tempestade do lado de fora. Ele precisa entrar. E quando você dá liberdade para ele entrar, ele entra, a primeira coisa ele fala: paz seja convosco. Ou seja, aonde eu estiver, se a tempestade for do lado de fora, o mar tem que se acalmar. Se a tempestade for do lado de dentro, a sua alma vai reconhecer que com a minha presença, essa tempestade tem que ir embora. Por isso, paz seja com vocês. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, independente do momento que você passe, consiga falar no seu coração: eu estou aqui. Crê somente e verás a glória de Deus. É esta paz que nós precisamos, meus amados. Esta é a paz. O mundo vive numa paz, ali figurativa, não uma paz literal, É uma paz enganosa. Mas quando a gente vê pessoas, muitas das vezes, indo ao suicídio, muitas vezes pessoas tirando sua própria vida, é porque numa falsa paz existiu uma tempestade. E aonde existe tempestade, se não existir a paz de Cristo, não vai dar resultado. Que Deus abençoe a todos. Família linda, pescadores de almas, graça e paz. Aleluia.